converso agora com o diretor regional da UB, a União Brasileira dos Escritores, Antônio Luceni. Ele vai falar com a gente sobre a publicação de uma coletânea com a participação de autores locais e regionais. Bom dia, Luceni, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia a todos. Luceni, por que lançar uma coletânea com autores de Araçatuba e região? Isso, como a própria Folha da Região e o seu programa noticiou, Alessandro, desde o ano passado a gente está com um processo de implantação de um dos braços da União Brasileira de Escritores aqui na nossa região, que é a UB, né? E aí é natural que ações ligadas ao livro elas aconteçam a partir de agora. Então nós já tivemos um seminário que propiciou o encontro de escritores independentes de Araçatuba e região, e agora o segundo momento desse processo é justamente a publicação de uma coletânea em que possa dar, a partir da qual possa ter visibilidade de escritores que estão aí no anonimato, que às vezes querem publicar, mas não sabem como, não têm possibilidade, ou seja financeira, ou seja, enfim, porque não conhecem mesmo o processo. Então essa coletânea vem atender esses critérios e esses objetivos todos. E quem que pode participar dessa coletânea? Todos os escritores, tenham livros publicados ou não, né? Então, assim, a única coisa é que a coletânea ela vai estar restrita a contos e crônicas. Então, os escritores que escrevem contos ou crônicas poderão participar e aí encaminhar esse material todo para os endereços do blog, né? A pessoa entrando no blog da instituição, ela consegue ter acesso a essas informações todas. Vamos dar o endereço do blog, então? Isso, www.blogdaube.blogspot.com. Então, blog da ube.blogspot.com. Lá Exatamente. tem todas as informações. Lá tem todas as informações, os critérios, o modo como a pessoa tem que mandar, enfim, tá tudo lá. E por que vocês escolheram contos e crônicas? Porque, assim, primeiro que a gente teria que optar por os gêneros, né? Não dá para ter uma coletânea com tantos gêneros no mesmo livro. Depois, porque o conto e a crônica, no formato dessa coletânea, porque são muitos textos, a pretensão nossa é de que nós publiquemos aproximadamente 100 textos. Então, o formato poema, por exemplo, inviabilizaria o projeto, porque o poema, dependendo do poema, ele tem toda uma necessidade estética, de diagramação, que esse tipo de publicação não atenderia com relação à quantidade de páginas e tudo mais. Certo. E as inscrições já começaram? Isso, elas já estão em curso e elas vão até o dia 30 de março para os que se interessarem. A inscrição pode ser feita pela internet, no blog? É só também? pela internet, Alessandra. A gente vai estar recebendo inscrição só via internet, os textos também têm que ser enviados pela internet. E aí nós teremos uma comissão formada por próprios membros do núcleo que irá analisar esses textos e selecionar os que irão ser publicados. Então, quem quiser participar dessa coletânea deve acessar o blog da União Brasileira dos Escritores, aqui na região de Araçatuba, né? Exato. Blog da ube.blogspot.com. Isso, a gente está soletrando o BE para a pessoa entender que exatamente. UB né? Mas o endereço é blogdaub.blogspot.com. É esse o endereço. Tá certo. E né? como é que vai ser o processo de seleção? Você falou que são profissionais daqui, né? De Araçatuba. Isso, são contos e crônicas. E então, o que vocês vão levar em conta para selecionar os as características do gênero. E aí eu acho que aqui ficaria... não seria quem tiver, né, próximo, né? Exatamente. Porque são textos estéticos. A proposta é que se publique um livro de literatura, uma coletânea de literatura. Então, a linguagem precisa se aproximar da linguagem estética que cada um desses gêneros tem. Claro que é um pouquinho complicado, mas eu gostaria que você explicasse rapidamente, de maneira didática, o que caracteriza uma crônica e o que caracteriza um conto. Isso, em linhas gerais, ambos são textos curtos. Uma das características muito presentes, né, nos dois. Evidente que você tem variações, é isso que a gente está dizendo. Você tem o Gilberto Noll, por exemplo, hoje em dia, que faz microcontos com 2, 3 versos, por exemplo. Mas, de modo geral, são textos curtos, até por isso a quantidade de caracteres, a gente está limitando os caracteres entre 2.000 e 2.500 caracteres. E o que distingue a crônica do conto propriamente, o conto ele pode acontecer num tempo, espaço e num cronômetro imaginário que não precisa estar claro,
implícito do ponto de vista do real, do realístico. A crônica já não, é um fato, um episódio a rigor ligado ao cotidiano e de um tempo, de um momento muito delimitado, muito fechado. É um episódio, é uma cena do cotidiano muito rápida, é um flash de memória praticamente. Tá certo. Bom, e quantos trabalhos vão ser publicados, Lucene? 100 trabalhos no total, serão 100 autores publicados, principalmente de Araçatuba e região. Mas vale dizer que nós já temos inscrições do Brasil inteiro, Alessandra. Isso está muito legal. Essa coisa da internet sempre é muito mágica. Você lança lá, você nem sabe quem que vai ter acesso e as pessoas têm, né? A preferência vai ser por autores locais. Preferencialmente porque o núcleo é o núcleo que exprime esse desejo, esse mapeamento da região. E como é que está a participação dos autores de Araçatuba e da região? Eles estão bastante envolvidos, mais de Araçatuba ainda, e até por isso que a gente está aproveitando o espaço, e sempre agradecendo esse espaço da mídia, para que todos da região se envolvam, né? Saiam do armário aí, se mostrem o seu trabalho, enfim, divulguem o que fazem. E aí quem entrar no blog, blogdaub.blogspot.com, vai ver que é muito simples, muito prático, muito barato, porque um dos grandes entraves para a publicação de livro impresso no Brasil ainda é a questão do valor da publicação, né? Que não é barato realmente para a maioria dos que escrevem. Há algum custo para a participação? Sim, o que nós fizemos? Nós pegamos o valor total da publicação em si e dividimos por esse valor, por essa quantidade de pessoas que a gente quer atingir, que são 100 pessoas. E aí a gente tem o valor de R$50 por participação e a pessoa tem direito a 2 livros de volta. Ou seja, ela está pagando os livros que ela vai publicar mesmo. E é um valor acessível, né? R$50 eu acho que é uma coisa que todo mundo pode participar, pode pagar. E tem aí o desejo concretizado, que é de ver o seu texto publicado em forma de livro. E o livro vai ser lançado em junho? A proposta é para que ele seja lançado no mês de junho, no final do mês de junho, porque aí nós temos esse período de inscrição, de edição e publicação nesse tempo. E qual vai ser a tiragem do livro? 300 exemplares. 300 exemplares. Exato. Tá certo, Lucene. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. E a gente mais uma vez convida os que quiserem participar e puderem para entrar em contato por meio do blogdaub.blogspot.com. Tá certo. Está feito o convite. Muito obrigada. Obrigado a vocês.